rádio e no celular. Fique ligado. Vem aí a nossa próxima atração. Programa Valmir Dias, o comunicador Potência. O sucesso começa aqui. Aumente o volume. Não dá pra desligar. Programa Valmir Dias. Valmir Dias, o comunicador Potência. Valmir Dias, é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação do jeito que o povo quer saber. O Potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade. Na hora certa com emoção, o Potência é informação. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o Potência da informação, você é o cara. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação do jeito que o povo quer saber. O Potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade. Na hora certa com emoção, o Potência é informação. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o Potência da informação, você é o cara. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Potência. Estamos chegando para mais uma apresentação do programa. Programa Valmir Dias, o comunicador Potência. A emissora é a mais ouvida, a emissora da família cristã. FM Educadora 107,5. A rádio da família cristã. E você pode participar ao vivo. Os nossos telefones são estes. Ligue 3611-1550 ou 3611-2496. Estamos em diversas plataformas digitais. No Facebook, adicione Valmir Potência. Hashtag Valmir Potência. Um mundo de comunicação e informações. O nosso WhatsApp é este. Educadora 107.5. WhatsApp. Anote o WhatsApp da FM Educadora. 88 982 14 2543. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja nos ouvindo ou nos assistindo. 107 FM. Estamos no rádio convencional, você nos escuta em casa, no carro ou em qualquer lugar. É só sintonizar 107.5. O som, como sempre, chega limpo e cristalino. A emoção está no ar. Educadora FM 107.5.
Estamos também nas redes sociais, na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube e nos rádios net. Curta nossa emissora pelos rádios net. Procure pela nossa emissora. Educadora 107.5, a rádio da família cristã. Aí depois é só sair ouvindo aonde estiver. 107,5 FM, a mais nova FM de Sobral. Educadora. No Facebook você digita Rádio Educadora FM 107.5. Você vê e assiste todos os melhores programas desta emissora. Uma outra opção no próprio Facebook, você digitar programa Valmir Dias Potência. Aí você só nos escuta somente esta programação. Já no YouTube, você digita programa Valmir Dias Potência, escolhe o programa que você quer assistir, dá aquele like, se inscreve, compartilha, deixa sua mensagem, enfim. No YouTube, no Facebook, nos rádios nets ou no rádio convencional, no celular, no tablet, em qualquer lugar, estamos no ar. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Paulência. Iremos ficar juntos pelos próximos 90 minutos. A nossa ficha técnica é composta da direção-geral dele, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Na direção administrativa, até hoje, tínhamos Padre Lucas Moreira. Na técnica mais técnica, graduando os médios, graves e agudos em frequência modulada, ele... Erivelto Mendes, o popular. Erivelto Mendes, o popular. Nas redes sociais, na direção de imagem, direção de caracteres, na secretaria de nossos estúdios, também ele. Erivelto Mendes, o popular. É isto, teremos hoje a participação do grande repórter Valdecir Rodrigues, além do momento de reflexão, momento de muito pensar, do professor Mendonça com a sua mensagem do dia, como sempre se destacando na nossa programação. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Paulência. Vamos dar voz ao jornal Correio da Semana, que é o mais antigo jornal de circulação do Ceará, um jornal semanário que já está há 108 anos circulando no nossa terra para todo o Brasil e agora nas plataformas digitais. E a nossa Rádio Educadora teve a direção geral durante 10 anos pelo Padre Lucas Moreira. Hoje ele encerra mais uma fase, mais uma etapa da sua vida, deixando assim o seu legado na radiofonia sobralense, na comunicação sobralense, por que não dizer assim, seu serviço prestado na comunicação aqui da Rádio Educadora, que este ano completou bons 67 anos bem vividos de sucesso na comunidade sobralense. O trabalho dele foi sempre pautado na ética, na responsabilidade, no zelo, na garantia, também no companheirismo, na família. Padre Lucas sempre conduziu tão bem a sua equipe de comunicadores. Além de comandar também o jornal Correio da Semana, que começou a circular regularmente e semanalmente durante o seu mandato e quando ele esteve aqui diante do jornal Correio da Semana. É importante ressaltar que o Padre Lucas, além da sua autoridade que ele imprimia nesta emissora, além do poder de convencimento que ele tinha diante os seus comandados, ele tinha muito zelo com a emissora, com os equipamentos. Ele não media esforços para equalizar o som, para fazer com que os ouvintes tivessem, assim, uma boa programação. E sempre, diante dos comunicadores, ele sempre fazia valer exatamente o poder de ética, o poder cristão, o poder da administração, do bem tratar, que ele sempre transferia para os comunicadores, fazendo com que
cada um adquirisse a responsabilidade e internalizasse a missão, a missão da Rádio Educadora, que é educar, evangelizar e, acima de tudo, conduzir o ser humano para um bom caminho. Padre Lucas nunca se desfez do papel principal da Rádio Educadora de educar. E sempre na programação, diante as outras emissoras, ela é que é mais eclética em todos os sentidos. Tem programas educativos, tem programas noticiosos, tem programas de evangelização, tem a celebração, a retransmissão da celebração da Santa Missa. Alguns padres empunham um microfone e dão as suas mensagens diárias. Tem programas que são conduzidos pelas comunidades de toda a diocese, e assim faz com que esta programação e esta rádio se destaque e seja um diferencial todo especial diante as outras emissoras. É claro que o objetivo maior da nossa emissora não é somente ter lucros, mas também formar o cidadão, fazer o seu contributo à distância ou presencial, para que aqueles que escutem a Rádio Educadora possa realmente se desfrutar de uma boa programação. E isso o Padre Lucas fez tão bem. Se nós formos exatamente fazer um paralelo de quando o Padre Lucas chegou e para quando o Padre Lucas vai sair, a Rádio Educadora cresceu muito. Ela deixou de ser AM, passou a ser FM. A Rádio Educadora conseguiu preencher toda a sua grade de programação de segunda a sexta-feira. Ela migrou também para as redes sociais, a única emissora que faz a transmissão de todas as suas programações nas redes sociais indistintamente. Uma emissora que opera em 6 kW desde as 6 às 5 horas da manhã até as 22 horas de segunda a segunda. Uma emissora que tem uma programação diversificada, onde o comunicador às vezes apresenta só um programa durante a semana. Não fica aquela programação repetitiva todos os dias, não prende assim o ouvinte, fazendo com que ele fique muito bitolado ao rádio ou a esta emissora. Ele dá o poder e faz a diversificação de programação. Assim sendo, tem programa da segunda, tem programa da terça, tem programa da quarta, tem programa da quinta, tem programa da sexta, existe programa só de sábado, existe também programação só aos domingos. Com essa versatilidade, o ritmo e a grade de programação fica muito diversificada. E isso, de uma certa forma, é muito bom, não só para o comunicador, mas para a emissora, como também para os ouvintes que têm a oportunidade de escutar e de fazer e de criar uma grade de programação particular para eles. E isso é muito bom. E o Padre Lucas sempre deu grandes oportunidades aos comunicadores. Todos têm um laço de amizade muito grande com o Padre Lucas. Ele sempre procurou oferecer condições dignas para que os comunicadores pudessem desenvolver o seu trabalho a contento, bem como os operadores, bem como todos os redatores do jornal, que está muito bom, por sinal, o Correio da Semana. 108 anos de idade ele manteve durante a sua circulação semanal. E isso é muito importante. O Padre Lucas realmente cumpriu tão bem o seu dever. Infelizmente ele não pode ficar, mas nós não seríamos tão egoístas para exigir a sua permanência, já que ele sai desse comando para desbravar novos mundos para o seu crescimento pessoal, intelectual e profissional e vocacional. Então, se ele sai desta para um outro crescimento dele pessoal, particular e vocacional, é lógico que a gente fica na torcida, fica torcendo que ele realmente alcance um lugar de destaque e todos os seus desejos sejam alcançados, os seus sonhos sejam realizados e que o seu projeto de vida seja contemplado ao longo dos tempos na qual ele se afasta desta emissora. Com sentimento de gratidão que a gente diz isso, com sentimento de torcida que tudo dê bem no dia a dia de Padre Lucas Moreira, com um sentimento de
festejar e de celebrar esse momento, rogando a Deus que abençoe os passos de Padre Lucas para que ele possa ser bem entendido, para que ele possa realmente ir de encontro o que ele mais quer e o que ele mais deseja nesse momento, que é um sucesso, digamos assim, na sua vida pessoal. Parabéns, Padre Lucas, a Rádio Educadora vai sentir muita falta sua. Vamos torcer que o substituto eventual possa realmente cumprir as suas funções e atingir assim o seu desiderato maior, que é deixar essa emissora no topo, no topo, deixar essa emissora realmente com o lugar de destaque que ela merece e que ela sempre teve e que ela sempre faz durante a sua existência. Parabéns, Padre Lucas, siga e sucesso para você. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. A igreja e seu dinamismo sinodal. Isso imprime na igreja um dinamismo sinodal que consiste em um caminhar juntos, no mesmo caminho e na mesma missão. A identidade mais profunda que constitui a Igreja de Cristo está sem dúvida em sua missão de ser sacramento do reino de Deus. Ela está inserida no desígnio de Deus para que a humanidade seja sua organização, estrutura, pastorais e ministérios que devem estar essencialmente voltados a esta missão de tornar visível o reinado de Deus no mundo através do anúncio e do testamento do Evangelho. Impulsionada por esta missão, a Igreja designa o povo de Deus que caminha nas estradas do mundo rumo ao Pai. Caminha como um povo de peregrinos, mesmo na diversidade dos carismas e mistérios. O povo de Deus caminha em unidade. Nesse sentido, a igreja é a um só tempo, una e diversa, unidade na diversidade. Esse dinamismo próprio da igreja é um dinamismo sinodal. A palavra sinodo é muito antiga na história da igreja. Designa assembleias eclesiais para tratar de questões doutrinais, litúrgicas, canônicas, pastorais. Já a palavra sinodalidade sugere no contexto de renovação da Igreja a partir do Concílio Vaticano II e ganhou importância no magistério do Papa Francisco. Se a palavra sinodo indica um evento eclesial, a palavra sinodalidade indica um dinamismo eclesial. Esse dinamismo é um modo de ser igreja expresso na própria palavra. Sínodo, que significa literalmente caminhar juntos, desde o Concílio de Jerusalém. Ainda na era apostólica, a igreja vive a experiência sinodal. O trimônio, comunhão, participação e missão estão presentes na vida da igreja desde o início. O óbolo de São Pedro. No entanto, o Papa só consegue estender as mãos aos mais pobres porque a igreja inteira sustenta os seus braços. O óbolo de São Pedro forma o fundo de caridade pessoal do sucessor de Pedro. Ao participarmos dessa coleta com o nosso suor e com o fruto do nosso trabalho, nós nos tornamos as mãos do Papa, tocando a carne sofredora de Cristo nos nossos irmãos mais distantes e desamparados. Reunimos-nos nesta solenidade em torno do altar, não como uma comunidade local isolada, focada unicamente nas próprias necessidades, mas como membros vivos do corpo do místico de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. A liturgia é a vida da Igreja, que nos convida a realizar um gesto concreto
de amor, comunhão e solidariedade. A coleta do óbolo de São Pedro, muitos ouvem esse nome e imaginam tratar-se de um imposto eclesiástico, de uma taxa obrigatória ou de uma simples arrecadação financeira para cobrir despesas burocráticas do Vaticano. No entanto, o óbolo de São Pedro carrega um significado teológico e espiritual profundíssimo que retoma as raízes da nossa fé. Ele representa a união inesquecível de cada católico com o sucessor de Pedro e o nosso compromisso é ativo com as necessidades dos mais pobres e das igrejas que sofrem perseguição e miséria em todo o mundo. Para compreendermos a raiz e a beleza dessa tradição, precisamos abrir os Atos dos Apóstolos e observar que, atenção, como a primeira geração de cristão vivia, assim como São Lucas relata com clareza que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Paudência. Ainda sobre os 67 anos da Rádio Educadora, tem uma pequena história aqui no jornal Correio da Semana, que diz: a Rádio Educadora FM 107.5, emissora da Diocese de Sobral, celebrou sexta-feira os seus 67 anos de fundação, com uma programação especial realizada nas dependências da rádio. A data marca a fundação oficial da emissora em 21 de junho de 1959, tornando-se a mais antiga emissora da Princesinha do Norte, nascida do idealismo do Monsenhor Sabino Guimarães Loyola. Programa Valmir Dias, o comunicador Potência. Nascida do idealismo do Monsenhor Sabino Guimarães Loyola, que sonhava com uma emissora voltada à educação e os valores da Igreja Católica. A Rádio Educadora foi ao ar em caráter experimental no dia 20 de maio de 59, com fundação oficial em 21 de junho do mesmo ano. Seu primeiro locutor foi Francisco Marques dos Santos, Marcos da Cruz. Ao longo das décadas, a emissora passou por diversos endereços na Avenida Dom José até se instalar em sua sede atual na Cúria Diocesana da Praça Quirino Rodrigues, onde segue irradiando fé, cultura e informação para toda a região. A festa foi animada pelo show do radialista Ivan Frota, idealizador da celebração, que conduziu a programação com muita animação e memória afetiva. Amanhã reuniu comunicadores, ouvintes e amigos da emissora em torno de um mesmo sentimento: gratidão pelas décadas de presença nas ondas do rádio. O diretor da Rádio Educadora, Padre Lucas Moreira, destacou com emoção de estar à frente de esta emissora com tamanha história. Em suas palavras, a homenagem foi dirigida não apenas à emissora, mas a todos que fazem acontecer dia após dia. Entre os comunicadores e colaboradores presentes estavam Claudiana Rodrigues, Robério Cavalcante, Joabe Jardelli Carcará, Cristiane, André Luiz, Osamide Maria, Antônio Pontes, Chagas Lopes, freelance, Kessia Marques, estava ainda o freelance e Valmir Dias, além dos operadores, Arivelto Mendes e os demais, além de muitos ouvintes que foram prestigiar a data. Também esteve presente Zeca Aquino, diretor da Rádio Tupinambá. A comemoração reafirmou o laço vivo entre a emissora e a comunidade há 67 anos. Sintoniza com frequência. Aos 67 anos da Rádio Educadora, prova que uma voz com
comprometida com o bem comum, não envelhece, ela amadurece, ressoa e continua a tocar coração. Essa matéria está na página 3 do jornal Correio da Semana. Valmir Dias, o comunicador Potência. Potência traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina. Informação com credibilidade. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação. Do jeito que o povo quer saber, o Potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade. Na hora certa com emoção, o Potência é informação. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina. Informação com credibilidade. Valmir Dias, o Potência da informação, você é o cara. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação. Do jeito que o povo quer saber, o Potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade. Na hora certa com emoção, o Potência é informação. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina. Informação com credibilidade. Valmir Dias, o Potência da informação, você é o cara. Programa Valmir Dias, o comunicador Potência. Programa Valmir Dias, o comunicador Potência. Às margens das águas do Jaibara nasceu a família Galinha d'Água, descendentes de judeus errantes. Eram prados, linhares e pontes. Foi batalhando que cresceu, tais pobres filhos de Deus, lutando em lombos de burros, em comboios vendiam tudo. Um dia aconteceu um fato que gerou o nome. Reunidos sempre à beira d'água,
pobres filhos de Deus, lutando em lombos de burros, em comboios vendiam tudo. Um dia aconteceu um fato que gerou um nome. Reunidos sempre à beira d'água, cantavam como galinhas d'água. Hoje guardam na memória As lutas que fizeram histórias de um povo unido e forte, filhos amigos de uma sina sorte. Salve a família Galinha d'Água, orgulho de um povo valente, nascida à ribeira dos Jaibaras. Meu Deus, que boa gente! É só falar, dá pra lembrar. Galinha d'água é amar, é amar. É só cantar a vida. Meu Deus, que gente querida! É só falar, dá pra lembrar. Galinha d'água é amar, é amar. É só cantar a vida. Meu Deus, que gente querida! Programa Valmir Dias, o comunicador potência. E assim nós ouvimos a música dos Galinhas d'Água, música, letra do Dr. Chico Prado. Essa música só escuta aqui. Dr. Chico Prado deixou aqui na emissora e a gente está reproduzindo aqui a música dos Galinhas d'Água. É uma família dos Ponte, Prados e Linhares, os Galinhas d'Água, e o Dr. Chico Prado conta aí uma pequena história da família Galinha d'Água, através, musicalizou isso aí, uma música muito bonita, e a gente reproduz aqui na nossa programação. Por falar em Dr. Chico Prado, a gente abraça aqui o Expedito Vasconcelos. O Expedito Vasconcelos é o sócio proprietário ali do Café Jaibaras, o melhor café da cidade, ali no Beco do Cotovelo. Abraçando também o seu Estênio Xavier, ali na expectativa, o homem que todos os dias, a partir de 6 da manhã, está na esquina do leite, ali com leite da vaca preta. Fefeu, abraçar o Fefeu lá nas Pedrinhas. O seu professor Mendonça, lá no bairro Domingos Olímpio, está nos escutando, preparando a sua matéria para apresentar aqui na nossa programação. Abraçar a Antoniette em qualquer ponto da cidade, que Deus restabeleça a sua saúde. Abraçar o Helder Ribeiro, abraçar o Lucas Queiroz, lá em Carmolândia, lá em Alcântaras, também sintonizado na nossa programação, e também o Rafael Alves, que todos os dias, todas as nossas programações, ele sempre manda uma mensagem na escuta em Morro dos Rochas, lá em Santana do Acaraú. Abraçar a Luciene, também Lourinho. Abraçar a todos vocês que ficam e que estão sintonizados na nossa programação. E vamos dar prosseguimento aqui à nossa programação, as nossas notícias aqui do jornal Correio da Semana, dizendo que o Abrigo Sagrado Coração de Jesus, ele recebeu visita técnica do Infam. O Abrigo Sagrado Coração de Jesus unidade administrada pelo Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, recebeu nesta quarta-feira uma visita técnica do Instituto Infam, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Cultura. Também participaram da visita o Bispo Diocesano e provedor do Complexo Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, além de autoridades civis como o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, e a vice-prefeita, doutora Imaculada. Durante a visita, a coordenadora do abrigo, Débora Lopes, apresentou a instituição filantrópica que atualmente acolhe 17 idosos, compartilhando sua história e conduzindo os visitantes pelos diversos espaços da unidade. A reforma
do abrigo, iniciada há 6 anos, permanece inconclusa e aguarda a liberação de parte dos recursos necessários para a sua conclusão. O abrigo é uma instituição de longa permanência para idosos, sem fins lucrativos, que oferece acolhimento às assistências e cuidados integrais aos residentes, para manter suas atividades e garantir a comunidade dos serviços prestados. A instituição também conta com apoio e as doações da comunidade. Então, o Instituto Infam visita, assim, o Abrigo Sagrado Coração de Jesus, e como órgão nacional e órgão de preservação do patrimônio histórico, eu creio que a visita tenha sido muito produtiva, e eu creio que recursos haverão de vir do governo federal para a manutenção desta instituição que tão bem trata os velhinhos na cidade de Sobral. Aqui em Sobral nós só temos o Abrigo Sagrado Coração de Jesus e temos também a Casa do Bom Samaritano. Eu não sei com quantos idosos a Casa do Bom Samaritano está tendo atualmente, mas são as duas instituições ainda que abrigam idosos. Aqui o abrigo está com 17 idosos. É bom saber que casas e que instituições como essa, não só a do abrigo, mas também a Casa do Bom Samaritano, são instituições filantrópicas que devem ser muito bem estimuladas pela população, porque de uma certa forma ela tem um serviço prestado à comunidade muito relevante. Cuidar de 18, 17 idosos que têm deficiência no andar, muitos deles também no comer, que alguns deles também têm até alguma patologia, alguma sequela de alguma doença. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. É preciso estimular bastante a existência de instituições como essa, exatamente para que eles possam permanecer em atividade. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. O Rotary Clube de Sobral realizou a entrega do prêmio do 6º concurso de redação de ensino fundamental, 9º ano, no município de Sobral, em parceria com a Secretaria de Educação e a Academia Sobralense de Estudos e Letras. A solenidade de entrega dos prêmios aconteceu no Teatro São João no dia 2 de junho, com os seguintes autoridades: Franzé Alexandre Dias Araújo, presidente do Rotary Clube de Sobral; professora Sinira Kessia Rodrigues Ponte Sampaio, secretário de Educação de Sobral; professor Saulo Parente, coordenador do Ensino Fundamental 2; professor Edvalter da Silva Sena Filho, adjunto do curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal Vale do Acaraú, UVA. E a modalidade da redação dissertiva sobre o tema contido no edital, com no mínimo 15 linhas e no máximo 30. A redação deverá ser manuscrita de modo legível com caneta esferográfica preta ou azul. Não serão aceitas, sob qualquer hipótese ou justificativa, redações com letra de forma datilografada ou impressa. Essa foi o regulamento, então, e o resultado final, que ganhou um notebook e um certificado, a Maria Luísa Brígida, da Escola José Pellegrino de Vasconcelos, do distrito de Patriarca. A professora foi Maria Renata Borges, a editora é Maria Josiana Moreira. O segundo lugar, também um tablet, agora foi um tablet, ali foi um notebook, aqui um tablet, e o certificado foi destinado a Lídia dos Santos Teles, da Escola Professor Teodoro Soares, de Sobral. O terceiro lugar, uma bicicleta e um certificado, foi Maria Elisângela Alves, da Escola Maria de Fátima da Souza Silva, também Escola Municipal de Sobral. A professora foi Úrsula Carla Moura. O quarto lugar foi 4 livros de obras literárias, a ganhadora foi Lorelaine Souza da Silva, da Escola Professor Gerardo Rodrigues Albuquerque.
E o quinto lugar, também 4 livros de obras literárias, foi a Juliana Mesquita de Moura. A escola foi Paulo Aragão. Importante dizer que todas as escolas foram escolas públicas as vencedoras desse concurso de redação capitaneado ou organizado pelo Rotary Clube de Sobral. Parabéns ao Rotary pela iniciativa de fazer esse concurso e parabéns também aos ganhadores desse concurso de redação. Informar para os ouvintes que a cantora Alcione realiza show em Fortaleza. A cantora maranhense Alcione retorna a Fortaleza no dia 9 de agosto, com a turnê que celebra os seus 50 anos de carreira. O show será às 20 horas no estacionamento do Shopping Rio Mar, no Papicu, reunindo grandes sucessos da artista e canções de seu mais recente trabalho de estúdio. Conhecido como uma das maiores vozes da música brasileira, Alcione comemora 5 décadas de trajetória com o espetáculo que revisita diferentes fases da sua carreira. O repertório traz clássicos como Nada Deixa o Samba Morrer, Você Me Vira a Cabeça e A Loba e O Sufoco. Grande sucesso de Alcione. Bom conferir. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Paulícia. Inscrições do Prêmio Mercantil de Jornalismo. As inscrições para o 4º Prêmio Mercantil de Jornalismo seguem abertas. A iniciativa tem como objetivo reconhecer reportagens sobre longevidade financeira, população 50 mais, crédito e qualidade de vida, com 80 mil em premiações distribuídas entre as 4 categorias. Se você publicou um trabalho sobre o tema neste ano, ainda dá tempo de se inscrever até 31 de agosto. E pode se inscrever, concorrer a trabalhos publicados em veículos impressos, digitais, rádio, televisão, podcasts e videocasts. Mais informações no site imprensabancomercantil.com.br. Uma boa para jornalistas que são idealizadores de matérias e que podem concorrer a um prêmio nesse critério. E o nosso museu, o Museu Dom José, ele é entregue após restauração e Sobral e celebra reencontro com sua história. Um dos grandes defensores do museu é exatamente o Tupinambá Frota. Ele sempre faz críticas porque o museu não é aberto, o museu não tem a visitação rotineira, o museu não é do conhecimento assim visitado pela população cearense e sobralense, porque lá possui mais de 100 peças e que devem ser divulgadas e que o povo de Sobral deve conhecer. E o museu ele foi entregue após essa reforma que foi feita. Então, o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o INFAM, entregou na tarde desta quarta-feira as obras de restauração do Museu Diocesano Dom José, em Sobral. A cerimônia reuniu autoridades civis, representantes da Diocese, do Poder Público Municipal e da família do fundador, marcado um momento histórico para a cidade e para a preservação do patrimônio cultural cearense. O investimento de cerca de 2 milhões, viabilizado pelo governo federal por meio do novo PAC, permitiu a restauração da fachada e das edificações internas, adequação às normas de incêndio, substituição de fiação e tubulações elétricas e adequação de acessibilidade, considerando o 5º Museu do Brasil em arte sacra e arte decorativa. O Museu Dom José reúne mais de 30 mil peças distribuídas em 16 coleções, um acervo que abrange desde a história mundial
até a memória sobralense e regional. O diretor do museu, o professor Luiz Lira, destacou os desafios da obra. Hoje, uma grande emoção invade a gente. Foram dias difíceis, uma restauração do século XIX que requer cuidados. O Museu Dom José é uma peça fundamental não apenas para Sobral. No nosso acervo, nós temos a história mundial do Brasil, como, por exemplo, um leque da Princesa Isabel, e então partimos para a história do Ceará, Sobral e região. Estamos felizes, afirmou. A superintendente do Infam, no Ceará, Cristiane Buco, anunciou uma novidade relevante durante a cerimônia. Durante as obras foram encontrados vestígios arqueológicos no interior do prédio, além de todos os vestígios e artefatos que o museu já tem. Foram encontrados alguns vestígios arqueológicos que precisamos estudar. Temos no Ceará a coleção de arte sacra mais importante do Brasil. Vocês têm mais elementos que poucas pessoas conhecem. As louças, bules, baixelas, peças inteiras que precisam ter essa visibilidade. Esse é o início de um segundo momento, poder devolver esse prédio e fazer as pessoas conhecerem a sua história, declarou. O bispo diocesano de Sobral, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, ressaltou o valor histórico e educativo do acervo e anunciou que uma reinauguração com o acervo completo exposto será realizada em breve. O Museu Dom José guarda a história do povo sobralense no Ceará e de todo o Brasil. Valeu a pena essa espera e o sentimento é de gratidão. Ele não é apenas uma demonstração de antiguidades, é uma escola da nossa história, afirmou. O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, exaltou o orgulho da cidade pelo seu patrimônio e pelo legado de Dom José Tupinambá da Frota, fundador do museu em 1951. Sobral é uma cidade de pessoas orgulhosas pelo seu patrimônio e por sua gente. Dom José foi o estruturador da nossa cidade e fez essa bondade para a posteridade sobralense. Estamos aqui estabelecendo as bases para a futura reabertura. São mais de 30 mil itens e agradecemos a todos os envolvidos para que esse momento fosse um marco na vida dos sobralenses, disse o doutor Oscar Rodrigues. A presidente do Infam, Davidson Israel, mencionou o compromisso do órgão com as políticas culturais do país. Hoje, nós temos uma política cultural forte. Estamos aqui devolvendo esse espaço para a população sobralense. Esse museu tem uma história ímpar, não só para a cidade, mas para todo o Brasil, concluiu. Da Diocese de Sobral, além do bispo, estiveram presentes os padres Ítalo Arcanjo, ecônomo da igreja particular, Fábio Soares, coordenador do setor de patrimônio, e João Paulo, chanceler da Cúria Diocesana. A família do fundador esteve representada na cerimônia pelo doutor Frota Montealverne. Também destaca-se a presença da senhora Giovana Montealverne, que dirigiu o museu por 18 anos e na ocasião também foi homenageada. A reabertura ao público com o acervo completo exposto será anunciada em data a ser confirmada pela direção do museu, mas o que nesta quarta-feira já deixou gravado na memória da cidade vai além da argamassa restaurada e das paredes recuperadas. É um reconhecimento de que Sobral não apenas preserva o passado, ela o habita. O Museu Dom José, fundado há 75 anos pelos bispos, que deu nome à alma à cidade, volta a respirar
como escola viva da história, guardiã de civilizações e espelho de um povo que encontra a cultura medida de sua grandeza. Matéria escrita por Thaís Helena, jornalista do jornal Correio da Semana. No Facebook, adicione Valmir Potência. Hashtag Valmir Potência. Um mundo de comunicação e informações. Pacujá celebra festa de São João Batista e Dom Vasconcelos preside a missa na 8ª noite da novena. Então, grandes festas foram marcadas nesse mês de junho, inclusive a de festa de São João aqui nas Fogueiras. E nós estamos na ponta da linha com nosso ouvinte, nota 10, que faz a sua participação em todas as nossas programações. Eu falo do professor Mendonça. Boa noite, professor Mendonça. Fique à vontade, microfone aberto para você. Boa noite, Almir Dias. Boa noite, os ouvintes desta emissora, Rádio Educadora do Nordeste, Sobral, Ceará. Programa Valve de Importância. Eu chamado boa noite ao senhor Davi do Torto, Edival Filho Ajuda, Nelly Salles no Massapê, Valdeci Rodrigues, Rodolfo Basílio, que pode escutar no programa, Arifelto Mendes e o diretor da emissora, Padre Lucas Moreira. Aí, Valmir Dias, hoje a gente vislumbra uma preocupação mundial nos seres humanos. Alta temperatura, corrupção, terremotos e o mais prejudicial de todos, alta concentração de renda nas mãos de poucos. Estimados ouvintes da Rádio Educadora, já fiz de tudo, já vasculhei tudo para entender pelo menos um pouquinho do paradoxo da vida. Enquanto a acomodação das placas tectônicas do planeta causam terremotos numa escala exponencial, matando milhares de pessoas, outros milhares estão nos estádios suntuosos, espiando 22 jogadores correr atrás de uma bola. Tem alguns jogos sem atração, que nos dá vontade até de desligar o televisor. Os brasileiros, e ouvintes da Rádio Educadora, que são filiados a partidos políticos, são apenas por situação partidária, ou por interesses particulares e econômicos do seu grupo social e por situação financeira. Os ricos são filiados aos partidos dos ricos. Os pobres são filiados aos partidos dos pobres. Esta é uma característica dual da democracia. Mas sejamos inteligentes e compreensíveis, que todos estamos dentro do mesmo barco. E que se o mesmo entrar em perigo, ficaremos em desespero. Salve-se quem puder. Mas, se o país atingir uma situação caótica, qualquer, a situação partidária deixará de existir. Em socorro do país, todos nós nos uniremos. E a partir daí, o lema será: todos por um e um por todos. Conscientizemos, em primeiro lugar, que nós vivemos em um planeta
em que o Criador nos deu tudo de modo gratuito. Deus nos deu o ar, a água, os ventos, a luz, as cores, os alimentos, as árvores, a sombra, a energia, os mares, os oceanos e todos os tipos de matéria necessária à sua utilidade, com os 59 átomos ou elementos químicos diferentes. Com a inteligência que Deus nos deu ao homem, este começou a perceber que ele fazia parte também da execução do trabalho. E o mesmo desenvolveu a ciência e a tecnologia para transformar a matéria tudo em objeto, para suprir todas as suas necessidades, em todos os setores da nossa vida, como por exemplo, o homem desenvolveu uma cadeira, um televisor, um banco, um avião, uma bicicleta, uma geladeira, um fogão, enfim, tudo. Na vida do ser humano, ouvinte, durante toda a sua existência, estamos conscientemente sujeitos à lei universal da ação e da reação. Não é nem necessário existir a perspectiva do castigo, da punição. Todo tipo de ação, suas atitudes erradas, você receberá incontinente a reação que lhe será imposta. Acostume-se a praticar sempre ações corretas, que a natureza lhes devolverá reações não prejudiciais ao seu modo de vida. Seja bom, faça caridade, ajude o próximo, seja sempre uma pessoa que some, que faça parte do progresso do seu país. E como diz o livro sagrado, ame o seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estimados ouvintes do programa Valmir Dias, Rádio Educadora do Nordeste em Sobral. Situação muito complicada e de difícil solução é o enfrentamento do problema que diz respeito à ação e reação, quando o enfrentamento é com a natureza. Pois todas as ações impensadas do homem, a natureza tem as suas respostas, com reações às vezes extremamente complicadas. Se não vejamos, o consumo de energia mundial usada para suprir as necessidades, principalmente quando o homem usa os seguintes meios de produção de energia: carvão, dióxido de carbono, CO2, gasolina, óleo, diesel e seus derivados. Outra fonte de energia de difícil manuseio e perigosa é a energia atômica, através dos seus elementos químicos radioativos, como urânio, polônio, Césio-137 e outros, pois o seu lixo residual é extremamente mortal. Temos reações da natureza que complicam o nosso meio de vida. Quando poluímos os rios, lagos, mares e oceanos. Lixões dentro dos nossos quintais e terrenos abandonados. A reação é a criação de mosquitos, ratos, baratas, que nos transmitem as mais diversas doenças. Água acumulada a céu aberto,
vidros, tampas de garrafa, pneus velhos, caixas d'água descobertas. Temos como resposta da reação a disseminação da dengue, causada pelo mosquito Aedes aegypti, que quando hemorrágica nos causa a morte. Ouvintes, toda a humanidade tem como habitat, ou seja, o lugar onde vive, onde mora, a superfície da Terra. Designa o complexo de condições ecológicas do meio natural habitado pela população humana. A humanidade hoje, ouvintes Valmir Dias, sabe compreender como a natureza funciona. O futuro da nossa sociedade está nas mãos do próprio humano e a aprender a viver sem danificar a máquina da natureza, a ponto de ela não poder mais sustentar a civilização. O homem que precisa tomar conhecimento da estrutura da extrema preservação a que se deve ter na conservação do ambiente terrestre, onde há seres vivos. Estudar as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, pois as atividades humanas, principalmente nas sociedades industriais modernas, geram diversos tipos de poluentes que interferem na desarmonia onde vivemos. Como, por exemplo, lixo, fumaça e resíduos orgânicos. Poluição atmosférica é feita e tem a reação da natureza por motores de veículos, indústrias siderúrgicas, refinarias, motores a combustão, automóveis, ônibus, motocicletas, caminhões, carvão mineral, óleo diesel e desmatamento. Para finalizar, finalmente, ouvintes, faça parte do progresso. Façamos parte da conservação da natureza. Procuremos saber escolher sem paixão os nossos futuros gestores, procurando sem troca de tostões os mais hábeis no quesito de inteligência e os dotados de saber transformar miséria e fartura sólida. Enquanto a carruagem passa, que não seja você o cão que ladra. Muito obrigado, Valdir Dias. Muito obrigado, senhor Mendonça. Parabéns pela sua reflexão. Eu gostei muito quando você disse que todos nós estávamos dentro do barco e se ele afundasse, cairíamos todos no naufrago, exatamente porque nós estávamos todos no mesmo barco. Diria para você que o que faz o barco afundar não é a água que está do lado de fora, e sim a água que está do lado de dentro do barco. Outra coisa, embora nós estejamos numa mesma tempestade, talvez às vezes os barcos são diferentes um do outro. Eis então porque algumas pessoas se salvam e outras não. O grande poder aquisitivo está concentrado em poucas mãos, em poucos seres, onde que a redução do poder aquisitivo está mais disseminado na população mais carentes. Os partidos, é claro, senhor Mendonça, os ricos procuram se agrupar e os pobres são excluídos e sem querer eles se agrupam. É lógico que os ricos vão para os partidos ricos e os pobres ficam agrupados acidentalmente e ocasionalmente, dado o poderio de exclusão. Parabéns quando você faz essa reflexão neste dia,
uma reflexão muito providencial. Muito obrigado, professor Mendonça, por esta reflexão belíssima desta noite. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador paulista. E o Herculano Costa faz aqui referências de como se falar em público sem ficar nervoso. É uma matéria muito importante, então vamos repassar por vocês. Falar em público pode causar nervosismo e medo ao orador. Isso é normal, mas para curar essas emoções, há tratamento. Qualquer pessoa pode ganhar confiança, transmitir sua mensagem com segurança e prender a atenção do público ouvinte. Basta que a pessoa que se propõe a falar em público assimile algumas dicas práticas, pois a capacidade de falar bem diante dos outros não é um dom, é uma habilidade que se adquire com treinamento. Isso significa que qualquer pessoa pode, com uma orientação certa, aprender a fazer. Falar bem em público é essencial para quem quer se desenvolver academicamente e profissionalmente. No mundo acadêmico, um dos formatos da avaliação é a apresentação, defesa ou exposição oral de um trabalho. Também, no campo trabalhista, exige muitas profissões nas quais a competência verbal é determinante. Além do mais, essa competência verbal não é menos importante na vida pessoal e social, pois somos seres que vivemos em sociedade. E por isso, muitas são as ocasiões em que devemos nos expressar em público. Frequentemente dizemos que alguém é um bom ou um mau orador. Vemos os discursos de personalidade ou palestrantes famosos. E parece que falar em público é um dom de nascença, que apenas alguns têm a sorte de possuir, como qualquer outra habilidade. Há pessoas que têm certas condições de facilidade para falar em público. No entanto, o bom orador não nasce assim, mas sim é construído, treinado, como disse Quintiliano. Disse assim: os poetas nascem com o dom da poesia, mas os oradores são construídos. Sendo assim, é possível aprender a falar diante dos outros e fazer discursos de qualidade através de conhecimento das técnicas e a prática deles. Veja a seguir algumas orientações. Primeiro, procure controlar os nervos desde o início, respirar fundo e manter a postura ereta. Isso ajuda a acalmar a ansiedade. Avalie sua apresentação como uma conversa, não como uma prova. 2. Conheça bem o tema. Prepare-se cuidadosamente e antecipadamente, traz com segurança. Pratique seu discurso, destaque os pontos principais e antecipe possíveis perguntas. 3. Use a linguagem corporal, gestos, contato visual e movimentos suaves. Reforçam sua mensagem. Evite cruzar os braços ou esconder as mãos, deixando-os naturalmente livres. Isso cria espontaneidade e gera confiança. 4. Conecte-se com a audiência. Faça perguntas, sorria e adapte o tom de voz conforme a reação do público. Observar e ouvir suas respostas ajuda a manter a atenção. 5. Lembre-se, cada palavra que você diz tem poder. Use essas palavras, confie em si mesmo e transforme cada apresentação em uma oportunidade para inspirar e convencer. Torne-se um orador e comunicador magistral. Todos sabemos identificar um grande orador quando o vemos falando com segurança, quando ele é possuidor de qualidade,
transparecer e autoconfiança, carisma, eloquência e conhecimento. Ainda neste artigo de hoje, procuramos explicar algumas técnicas para falar em público simples, fáceis e muito eficazes. Pessoas que puseram em prática essas nossas sugestões obtiveram considerável progresso em suas falas em público e, por isso, nos deram um feedback positivo, o que nos deixou bastante feliz. Diga-se de passagem por termos podido colaborar. O nosso próximo comentário voltaremos a abordar esse mesmo assunto, porém com mais variedades e informações. Este artigo é meramente informativo. Recomendamos que você, se necessário for, consulte um psicólogo, um psicoterapeuta ou um psicanalista. Vamos em frente. Herculano Costa, jornalista, registro 1226, professor, escritor e poeta. Herculano Costa que deu essa matéria aqui de como se falar em público. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Paulícia. A gente escuta muito em falar em mutirão de cirurgia e a gente não sabia. E o jornal Correio da Semana traz aqui a manchete. Santa Casa de Sobral é o único hospital cearense participante de mutirão nacional de cirurgia. Depois a gente esculamba a Santa Casa, acha 1001 defeitos na Santa Casa. Quando a gente vê falar em mutirão de cirurgia, somente no Ceará, somente a Santa Casa, que diz o jornal, diz a matéria. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral participou nesta semana de um mutirão nacional de cirurgias promovido pelo programa Agora Tem Especialista do Ministério da Saúde. No Ceará, a Santa Casa é o único hospital participante do mutirão. Na quinta-feira, foram realizados procedimentos adicionais como confecção de fístula arteriovenosa para hemodiálise, colecistectomia, videolaparoscópia, reconstrução de retalho miocutâneo e cirurgia para tratamento de lesão do colo uterino tipo 3. A ação é destinada a pessoas que aguardam na fila de regulação do Sistema Único de Saúde e tem como objetivo ampliar o acesso à assistência especializada, contribuindo para a redução do tempo de espera e da demanda reprimida por atendimentos especializados. Participar deste mutirão reforça o compromisso da Santa Casa com a ampliação do acesso à saúde, a contribuir com a realização de procedimentos cirúrgicos de forma mais ágil, ajudando-os a reduzir o tempo de espera dos pacientes e garantirmos um atendimento cada vez mais resolutivo e humanizado para a população. Ressalta a diretoria executiva da Santa Casa, Renata Norbeck. Uma das participantes atendida na Santa Casa foi a costureira Claudiana Silva Freitas, 35 anos e moradora de Tianguá. Ela destacou a importância da iniciativa para quem aguarda por um procedimento cirúrgico, abre aspas. Acho muito importante a realização desses mutirões porque ajudam a acelerar o acesso às cirurgias para muitas pessoas que aguardam atendimento. Graças a essa ação, consegui realizar meu procedimento mais rapidamente. Estou um pouco nervosa, o que é natural para qualquer paciente antes de uma cirurgia, mas também me sinto segura por estar sendo atendida por profissionais qualificados em um hospital de referência, afirmou. Ao todo, a mobilização acontece em 20 estados e conta com a participação de 46 estabelecimentos de saúde, entre hospitais filantrópicos, privados e públicos, que realizam procedimentos pelo SUS. Estão sendo ofertados cerca de 16 mil procedimentos especializados, sendo 2.300 por meio de modalidade de critérios de créditos financeiros e mais de 13 mil pela modalidade
2, que reativa estruturas públicas com capacidades ociosa para ampliar rapidamente a oferta e atendimento especializado pelo SUS. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. E a nossa programação, ela tem um suporte magnífico de uma pessoa que zela pela qualidade de som, que faz com que a nossa imagem chegue com destaque nas redes sociais. Esta pessoa nada mais é do que Erivelto Mendes, o popular. Erivelto Mendes, o popular, essa pessoa que fica aqui na retaguarda da nossa programação e também da Rádio Educadora. Digamos assim, ele já faz parte da história da Rádio Educadora, porque ele faz com que o nosso som chegue limpo, chegue cristalino e você aí possa realmente se deleitar com uma boa programação. E vamos aqui a uma última aqui. O governo do Ceará autoriza início das obras de reforma do Parque de Exposição de Sobral. Então já está autorizado, viu? O governo do Ceará deu mais um passo no fortalecimento da infraestrutura do evento do interior. Então, nosso parque de exposição está sendo, já está autorizada a sua reforma e irá ser gasto cerca de 6 milhões de reais. Então, uma boa para o nosso parque aqui de exposição, e com certeza, depois de reformado, terá condições de receber grandes produtores, criadores, agricultores que irão realmente expor os seus animais e fazer assim bons negócios na nossa cidade. Abraçar o seu Estênio Xavier, abraçar o seu Mendonça, agradecendo a ele a sua participação, agradecer também a participação dos ouvintes, ao Nelly Salles, lá na cidade de Massapês, como sempre ligado, sintonizado na nossa programação, ao Davizinho do Torto, que sempre liga para nós, não consegue captar a nossa programação à noite, lá nas quintas-feiras, mas sempre diz que está ligado na nossa programação, o Davizinho do Torto. Abraçar todos os nossos ouvintes na cidade, na localidade de Jaibaras. Nós temos lá o Carlos Gomes, lá, que nos prestigia também com muito bom, o Carlos Gomes, grande locutor também da Rádio FM lá, da localidade de Jaibaras. E vamos, Erivelto, para a nossa oração da noite, né? Na oração final. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse novo dia eu me coloco diante da tua presença e peço que tua mão poderosa esteja sobre minha vida e sobre todas aquelas em que eu amo. Cobre-me com a tua mão protetora e divina. Afasta de nós todo mal, toda inveja, toda tristeza e toda enfermidade, e qualquer perigo visível ou em perigo. Que nenhuma palavra negativa, nenhuma energia ruim e nenhuma intenção maldosa tenha força contra nós. Senhor, guarda minha família, os meus amigos, por onde eles estiverem. Protege cada passo, cada saída e cada retorno para casa. Livra-nos de acidentes, más notícias, conflitos, angústias e tudo aquilo que tenta roubar nossa paz. Abençoa o nosso lar, nossa união, saúde, amor e tranquilidade. Que nunca nos falte força nos dias difíceis, fé nas batalhas, esperança diante das dificuldades. Senhor, ilumina nossos caminhos e nos aproxima de tudo aquilo que vem de Ti. Abre portas de bênção, oportunidades e vitórias. Fecha toda porta que possa nos afastar do bem, da paz e do propósito que tens para nossas vidas.
Que teus anjos estejam ao nosso lado, guardando nossos pensamentos, nossos sonhos e nossos corações. E que hoje seja um dia de livramento, proteção, alegria e muitas bênçãos. Entregamos tudo em tuas mãos, confiando em tu, que estás cuidando de cada detalhe. Amém. Obrigado, meu Deus. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Paudência. Obrigado, Elivelto Mendes, obrigado a todos vocês que ficaram sintonizados na nossa programação, obrigado ao professor Mendonça, ao Nelly Salles, ao Estênio Xavier, ao grande Fefeu, a todos vocês que sintonizaram o nosso programa hoje. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Educadora FM. Simplesmente a melhor.